Glória a Deus. Versículo 14. É sem obra, para nada aproveita. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus Cristo, que é fiel, que é poderoso, que é santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 2, 14 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveita virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu creres que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem, que estremece. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que é fiel, que é poderoso, que é santo. Um Deus que é grande, um Deus que é maior, um Deus que não perde batalha, um Deus que, quando entra na luta, nós colocamos Ele é para vencermos, porque o nosso Deus, Ele não quer ver ninguém perder uma batalha, a não ser que você queira perder porque não quer que Deus entre na batalha, porque a partir do momento que Deus Ele entra na batalha, você vai vencer, porque Deus é o teu ajudador, Deus é o teu amigo. Então, meus amados queridos irmãos, nós lemos o livro de Tiago, no seu capítulo 2, versículo 14, aonde vai falar que a fé sem obra para nada aproveita. Se você sair por aí de um lado para o outro perguntando quem tem fé, mas quase todo mundo vai dizer que tem fé. Alguns que é ateus, alguns que não crerem, né? Esses não dizem assim: eu não tenho fé. É diferente. Mas de 100% dos seres humanos, 80% da humanidade, ela diz que tem fé, mas a fé sem obra. E nada disso tem aproveito algum. A mesma forma é se você perguntar se você já conhece a palavra, você tem fé na palavra de Deus, você tem fé em Jesus Cristo, você crê que Jesus Cristo é o Senhor, a primeira coisa que vai dizer: eu creio, eu acredito, eu sou crente, aleluia, louvado seja Deus. E a palavra crente significa crer. Quem crê, tem fé, significa crente. Todos que têm fé é crente, todos que crê é crente. Agora, cristão verdadeiro, que vem do verbo crer, que vem do verbo crente, aleluia, é contado a dedo. A mesma coisa de dizer: eu tenho fé. Todos dizem que tem. Agora a obra é contados a dedos, assim como verdadeiros cristãos. Porque nós não devemos se enganar, se iludir com quem diz assim: eu sou crente. O diabo também ele é crente. O diabo ele crê que estremece. Oh glória! Ele crê porque ele era um anjo de luz. Oh glória! Então, por ele ser um anjo de luz, o diabo, ele crê que estremece. Louvado seja o nome do Senhor. E ele era um anjo de luz e ele tentou enganar a muitos, até enganou os textos de anjos. Então, por isso
isso que nós não devemos se enganar, se iludir com quem diz assim: eu sou crente, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Gênesis, Apocalipse. O diabo também conhece a palavra, ele também conhece o céu. É por isso que ele luta noite e dia e noite, para fazer com que você tropeça, perca a fé e não vai para o céu, porque ele sabe que o céu lá é bom, a sua é de ouro e cristal. É por isso que ele não quer que você vá para lá. Oh glória, oh aleluia, santo é Deus, santo, santo é o Senhor. Oh glória a Jesus. Aí diz assim: meus irmãos, que aproveita, que eu e a Tiago falando, alguém disser que tem fé e não tiver as obras, que aproveito tem? Você vê que Hebreus capítulo 6, aleluia, louvado seja Deus. Hebreus capítulo 6, 11:6, glória a Deus, de Hebreus, vai dizer o que, irmãos? Vamos ler. Glória a Jesus Cristo, para que nós possamos entender com clareza a palavra do Senhor Jesus. Diz assim, olha: orar sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Aleluia, louvado seja Deus. Porque temos que ter fé, porque a fé, irmãos, é a base, mas o principal de tudo é ter obra. Porque a fé sem obra, a Bíblia vai nos dizer que é morta, não tem serventia alguma. O que é ter uma obra? Eu vejo a obra de Deus, eu vejo a necessidade da obra de Deus e ajudo a obra de Deus. Eu não abro a mão para ajudar no reino de Deus. O que é obra? Eu vejo alguém passando necessidade, eu vejo alguém passando fome, eu vejo alguém precisando. A primeira coisa que vai dizer: eu não vou tomar dor de ninguém. Glória. Eu não vou tomar prova de ninguém. E muitas das vezes, lógico, tem provas, tem lutas que é a pessoa que procura. E só que o nosso Deus nos manda nós dar a mão a quem está caído, ajudar quem precisa. Aleluia. Porque isso faz parte. É como a oração. Oração, a palavra oração significa orar e ação. Porque nós orarmos com fé e nós não ter ação de fazer a obra de Deus, nós agirmos, não adianta de nada. É uma oração xoxa, é algo que não vai servir, a oração que não vai passar do teto. Porque se você for ver muitos religiosos dizem assim: eu estou em campanha de oração, eu estou em propósito, eu estou incomodando o cão, eu estou fazendo campanha em jejum e oração, e já perdeu a bênção. Por quê? Porque a Bíblia manda nós orarmos em secreto com o Pai. Porque o Pai, publicamente, Ele te honrará. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Aleluia, louvado seja Deus. Quando você for, vai começar por aí. Quando você for dar uma esmola a alguém, aleluia, louvado seja Deus, tenta ocultar isto. Porque ninguém precisa apresentar para ninguém o que você está fazendo. E quando você for orar, não faça como os hipócritas lá das sinagogas, fariseus, que oram de pé nas sinagogas, aleluia, sua glória, para mostrares que é santo, que é isso, que é aquilo, que faz acontecer.
Se você for dar a mão a alguém, esconda a outra. Porque quando você for orar, a Bíblia vai dizer assim: entra no teu quarto, fecha a porta, aleluia, e em secreto o Pai te escutará, aleluia. Porque quando tu entra no teu quarto com fé no Senhor poderoso, oh glória a Jesus, aleluia, Ele te escuta, mesmo que você ora apenas só em silêncio, mesmo que você não tem mais lágrima para rolar no chão, mas você geme, o Senhor escuta o teu gemido, aleluia, louvado seja Deus. E oração, irmãos, é uma oração com o coração voltado a Deus em obediência. Porque existe oração que não passa do teto, aleluia. Existe muita fé que não tem obra, ela é morta, não vai ter salvação. Quantas pessoas que dizem eu tenho fé, ou tiveram fé no passado e não tiveram obras, não teve aproveito algum, porque a obra é necessário andar junto. Aí diz assim: porventura a fé pode salvá-lo? Aqui ele fez uma pergunta: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha só, irmãos, você vê uma pessoa passando por necessidade e você tem a condição de ajudar, e muitas pessoas, você pode ver, irmãos, que a maioria não, de 100% dos empresários ricos que têm condições foram pessoas pobres, necessitadas, ou outros nasceram já no berço rico da riqueza, no berço mesmo da abundância. Então é fácil pegar heranças, mas se você for ver, de 100%, 89,2%, quase 90% dessas pessoas que têm condição, se alguém que está passando por necessidade disser assim: me dê uma ajuda, me dê uma cesta básica, ou me dê uma ajuda qualquer para mim comprar um remédio, ou interar no meu alimento, a primeira coisa que ele vai dizer: eu não posso, eu estou sem condição, que eu fui e paguei umas contas tal, e não sobrou. E quando a pessoa dá as cortas, a primeira coisa que ele vai dizer assim: olha, eu tenho minhas coisas. Porque alguém vai chegar e vai falar para ele: por que tu não ajudou? Ele disse assim: não, porque quando eu estava sofrendo lá atrás, ninguém me ajudou. Eu tenho minhas coisas trabalhando, eu tenho minhas coisas, foi no suor. Por que não vai trabalhar? É assim ou não é, irmãos? E se chama os piores miseráveis que existem na face da terra. A Bíblia chama miserável, irmão. Miserável é o homem que fecha a mão para abençoar a vida de alguém. Por quê? Porque ele acha que aquilo vai salvar. Você vê que o rico e Lázaro, o pobre Lázaro ficou mendicando ali, dizendo assim: olha, desejando comer as migalhas e cair ali daquela mesa. E o rico deu? Não deu. Ele escondeu. E o que aconteceu? Quando os dois morreram, o rico e o Lázaro, Lázaro foi para o paraíso, Lázaro foi para o lado melhor. E o rico que vivia em abundância, que vivia em fartura, foi para onde? Como diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 33 a seguir. A Bíblia vai nos dizer que o rico se encontra no Hades, ou no Sheol, no hebraico quer dizer inferno. Tanto Hades como Sheol
quer dizer inferno, ou lugar de tormento, ou lugar de sofrimento, ou lugar de sofrimento eterno, de aflição, aonde não haverá choro, aonde pode ranger dente, sofrer, pode fazer o que quiser, mas não tem volta, porque o dinheiro não salva, riqueza não salva, ter carro do ano não salva, ter conta bancária cheia não salva, ter a melhor casa, a melhor mansão não salva, ter salto alto não salva, ter a melhor veste, o melhor terno, a melhor gravata, o melhor calça, o melhor sapato não salva. Porque quem salva é a obediência à palavra de Deus. Porque quem obedece à palavra de Deus, quem obedece à voz de Deus, vai fazer a obra. Fazer a obra. Faça a obra. Faça a obra do Senhor. Então ele vai dizer assim: eu tenho porque eu trabalho. Eu tenho porque eu acordo cedo e trabalho. Mas a pessoa não sabe a dificuldade que aquela pessoa está para arrumar o trabalho. E a pessoa julga. Aí quando chega lá no versículo 33 do Evangelho de Lucas, capítulo 16, do número 16, que vai acontecer? O rico se encontra no Sheol, no inferno, no Hades, e ele diz assim: olha, Lázaro, pai Lázaro, manda que manda, pai Abraão, ó pai Abraão, manda que Lázaro moe pelo menos a ponta do seu dedo e coloca na pontinha da minha língua, porque aqui é lugar de tormento, aqui é lugar de sofrimento. Você que ouve, o inferno é lugar de tormento, o inferno é lugar de sofrimento, o inferno aonde a Bíblia vai nos dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 42, versículo 44, versículo 46, versículo 48, vai dizer que lá o fogo nunca se apaga e os bichos nunca morrerá. Lá os seus bichos nunca vai morrer. Porque olha só, ele diz assim: manda, pai Abraão, que Lázaro morre pelo menos a ponta do dedo e coloca na saliva da minha língua. Aí o pai Abraão disse assim: olha, rico, eu não posso fazer nada, porque tudo que tu queria, tu adquiriu em vida. Oh glória! Tu tinha riqueza na terra, tu queria riqueza, tu adquiriu. Tu queria bens materiais, tu adquiriu. Já Lázaro não, ele não adquiriu nada na terra, mas ele está no paraíso. Pois ele disse assim: olha, pai Abraão, diga pelo menos que o Senhor, teu Deus, envia um dos seus anjos, glória, e vá até lá nos meus irmãos e diga a eles, lê o aviso, que eles não venham para cá. Porque aqui é lugar de tormento, aqui é lugar de sofrimento. Aí a Bíblia vai nos dizer que Abraão, ele disse assim: olha, eu não posso fazer nada, porque aqui há uma divisão, paraíso, vida eterna e fogo eterno. Quem está do lado do Pai não pode ir para o lado que tu estás, e nem tu pode vir para o lado a qual nós estamos, porque há uma barreira, há uma divisão. Aí ele disse assim: pô, manda que menos um deles até meus irmãos e avisa. Aí Abraão falou assim: olha, lá na terra, olha só a resposta do pai Abraão. Eu estou pregando Bíblia. Aí disse assim: olha, se lá na terra tem Moisés, pastor, lá na terra tem os profetas, oh glória, se eles, teus irmãos, não ouviram o Moisés e não ouviram os profetas, vai ouvir o morto? Vai ouvir recado de quem já morreu? Não vai não, irmãos. Porque quando a pessoa morreu, partiu dessa, não volta mais. Alguns acreditam em visagem, alguns acreditam em assombração. Quem é crente é assombrado, irmão. Crente que vê vulto. Crente não é para andar assombrado, não. Crente não é para andar vendo vulto, não. Crente não é para estar com medo de vulto, não. Crente
crente é para crer em Jesus, porque a Bíblia vai nos dizer em Romanos, capítulo 8, verso 1, de número 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma assombração há para os que estão em Cristo Jesus. O livro de Isaías 41:10 diz: não temas que eu sou contigo, não te assombras, não te assusta, porque sou eu teu Deus que ando contigo. E crente anda assombrado, crente anda com medo. Não é para dar com medo não, irmão. Ele tem Deus. Então eles não ouvem, nem os profetas, nem o pastor vai ouvir defunto. Então, irmãos, olha quem morre. A Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ter riqueza na terra e ir para o inferno, lá para o céu como lá for o rico. Não adianta de nada. Não tem serventia alguma. Porque olha só, é melhor ser pobre na terra, mas ter humildade, ter um coração sincero. O pouco que tem, lembra do próximo. O pouco que tem, lembra da obra de Deus, lembra do reino. De que, mas sabe que tenha certeza que partir dessa vai partir para o melhor, vai para o céu de glória. Porque se fosse só morrer, pronto, acabou, seria fácil. Mas para onde irá a nossa alma? E só quem sabe quem vai ser salvo é Deus ou não. Não, irmãos. A Bíblia diz: só vai ser salvo quem obedece a palavra de Deus. Não tem como alguém dizer: eu obedeço a palavra de Deus, e não vai para a igreja. Fica de igreja em igreja, fica de gai-gai, que nem soninho sanguíneo, alguns chamam de, fica pulando de gai-gai, não sabe onde fica. Então olha só, irmãos, não há salvação, porque a fé tem que ter obra. Aí vamos para a palavra. E algum de vós disser: ide em paz. Vai, irmão, que Deus vai te abençoar. Ajuda, dê a mão. Deus vai abençoar, vai preparar de a igreja ficar uma bênção, maravilha. E nós recebemos algum trocado, nós temos a condição de ajudar e não dar ajuda. Aí pode a sua fé, eu tenho fé. Pode a fé salvar? A fé só a fé salva? Aqui é a pergunta da palavra de Deus. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá: glória a Jesus. Glória. Olha assim, ó. Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Porque tem gente assim: eu tenho fé, mas não tem obra alguma. Aí a pessoa diz assim, ele diz assim: quem tem a obra, quem faz a obra, diz assim: mostra a tua fé, mostra a tua obra pelas fé. Não, ele diz assim: eu mostro as minhas obras, a minha fé pela obra. Porque quem faz a obra só faz a obra de Deus quem tem fé. Quem não tem fé não tem coragem de abrir mão do faminho. Porque hoje as pessoas estão mais preocupadas com o dinheiro do que com a salvação. Estão mais preocupados com o dinheiro bolso cheio do que com a salvação, do que vidas sendo ganhos. Porque uma igreja sendo construída, uma porta de uma igreja sendo aberta, é um lugar para receber pessoas que estão sofrendo lá no mundo do pecado, sofrendo angústia, sofrendo perseguição, sofrendo nas garras satânicas, para receber elas e ser salva com Cristo Jesus por meio da palavra de Deus. Porque você vê que o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, diz: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E vós não escutais a palavra de Deus, porque não sou de Deus. Alguém que eu tenho fé, mas não escuta a palavra de Deus, não para ouvir a voz de Deus. Eu tenho fé. O que diz Romanos capítulo 10, versículo 17? O que vai dizer? Leia aí Romanos capítulo 10, versículo 17. É bom ler a Bíblia, irmão. É bom demais ler a Bíblia. A Bíblia, ela não morde. A Bíblia, ela não arranha não, glória. Tem muitos que não gostam de ler a Bíblia não, meus irmãos. Não gostam não. Porque a Bíblia, para muitos, é ataque. A Bíblia para muitos virou indireta.
A Bíblia para muitos não tem mais importância. O que importa hoje para o povo não é mais ler a Bíblia não, irmãos. O que importa hoje para o povo é andar conforme as suas vontades, aleluia, conforme os seus prazeres, conforme os seus deleitos, aleluia, louvado seja Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? Fofoqueiro? Ouvir o quê? Contendeiro? Ouvir o quê? Esses mentirosos que estão por aí mentindo, pregando os enganos, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo o Evangelho de Cristo, distorcendo os dízimos da igreja, distorcendo as contribuições do reino, distorcendo a palavra, distorcendo a salvação, distorcendo a libertação. Esses pessoal vão para o inferno. Diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmão, é que nos ensina. A palavra de Deus é nutriação para nós, porque o crente é forte que come da palavra de Deus. O crente que ora e lê a palavra de Deus, ele é sábio. O maior sábio, o maior valente é aquele que vence o diabo no joelho e lendo a palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos estar de pé orando e agradecendo a Deus. Começamos mais cedo, encerrar mais cedo, e o nome do Senhor.